Você está me vendo, mas ainda tenho muito para mostrar. E talvez eu esteja te vendo através dessa lente que atravessa o meu olhar. Pode parecer besteira, pode parecer ilusão, fantasia, mas quando eu me olho nessa lente, eu vejo meu reflexo. E quando você olha para mim, pode ter muito de você refletido em mim. E na minha escrita pode ter um pouco de você, porque os nossos caminhos se atravessam. E essa é a magia que a vida tem. Eu estou aqui rodeada de luzes que me fazem enxergar o meu próprio poder, a minha própria força. Poesia é para sentir, para ter sentido. E o sentido não está na ordem gramatical, nem nas letras que a compõem, mas na emoção que você transmite através daquilo que você esconde e acaba por mostrar na sua arte, que é escrever sobre aquilo que você capta, internaliza e põe para fora. Assim como é o processo de inspirar e expirar. Permita-se sentir a vida. Esse projeto é para falar sobre a escrita, né, o fazer literário, os seus desdobramentos, o quanto é potente essa forma de expressão e o quanto pode também derrubar muros, atravessar outros universos, né, outras formas de ser e estar no mundo. Eu acho que é mais ou menos aí. Eu chamei a Tamires Carlos para fazer parte, ela também vai falar um pouco. Sou psicóloga, tenho 24 anos. A gente trouxe também esse projeto com a intenção de abordar a escrevivência, né? Que toda escrita é atravessada por uma subjetividade vivencial, onde a pessoa coloca a existência dela no papel, registra uma história. E assim como essa folha que a Gabi carrega no peito, ela pode contar um pouco da história dela, né? De como a semente da escrita foi plantada, regada, germinada, até ficar madura ao ponto de a gente observar as raízes que ela carrega dentro de si. Eu faço parte de alguns projetos aqui na Baixada Fluminense, né? Como Sarau do Nana, produção do Sarau do Nana, Coletivo Pode Poesia, Sessão da Mana, que é um cineclube direcionado para as mulheres, com apresentação de filmes de diretoras brasileiras. Participo de pesquisas científicas, tudo voltado direcionado à escrita. Também administro o projeto Poesias na Baixada Fluminense. Então, se você escreve, está assistindo esse vídeo e quiser enviar uma poesia junto com sua fotografia para postar lá no perfil também, é válido, é significativo, né? Entre outras coisas, né, que a gente vai participando, vai interagindo, que eu vou falar durante o decorrer do vídeo, Tamires também vai falar das coisas que ela já participou, e vamos lá, né? Vamos lá. Esse projeto que a Gabi tem no Instagram, né, uma página que fala sobre poesias, e cada poesia carrega, como eu disse, uma subjetividade, né, uma história de alguém, uma característica muito pessoal. E a Gabi já me deu espaço no perfil dela para falar, né, para postar os textos, porque não são textos recitados, né, é mais na leitura mesmo. E é muito interessante observar o fluir desses processos, né, desses atravessamentos que as pessoas compartilham com tanta generosidade e sensibilidade para quem segue, né, para quem acompanha. Porque hoje em dia está tudo muito assim, né? Você vai acompanhando os processos das pessoas através de uma rede invisível que captura muitas coisas. Nesse projeto também a gente foi contemplado no edital Cultura Presente na Rede Zoom, que chamei a Tamires e outras poetas, né, poetisas da Baixada Fluminense para falarem sobre as suas histórias e suas narrativas, enquanto o fazer mesmo, o fazer literário. Acho muito importante falar sobre isso. E é isso, né? A gente vai falando um pouco o que já fizemos na escrita, para a escrita. Sim. Acho interessante falar um pouco do começo, né? Como foi que surgiu assim essa nossa vontade de escrever, perfeito. como que a gente botou na prática, porque
muitas vezes a gente começa transcrevendo, né? Pela admiração de uma poesia, de um poema de alguém, e aí a gente cria coragem de pôr em prática mesmo, de pegar caneta, papel, escrever, né? Fazer rascunho. Ah, muito bacana, porque eu tinha um caderninho que eu saía escrevendo e minha inspiração era tipo Clarice Lispector, aí eu ia escrevendo. As músicas também, as séries, os filmes, eu ia escrevendo pedaços assim, até começar a fazer isso, né? Com 13, 14 anos que eu comecei a escrever e escrevia tudo que sentia e se desdobrando, comecei a fazer blogs e colocando as poesias, os textos. Era uma coisa assim que eu ficava meio perdida, né? Caraca, que eu tô fazendo aqui, sabe? Será que eu posso ir além disso, né? A gente fica muito assim, até ter a oportunidade de encontrar outras pessoas que escrevem também, a gente fica muito nessa condição. Eu posso ir mais além? Parece que a escrita ela é muito assim inacessível para quem veio da periferia, como nós, porque são sempre grandes autores, né, grandes autoras, grandes autores que botam para frente, né, o seu corpo, os seus pensamentos, e a gente entendeu que nós podemos ser a referência para o nosso território, né? E foi assim que a Gabi também elaborou vários livros, né, que ela trouxe aqui para gente, com seus poemas, né? Que ela reuniu alguns poemas para mostrar essa arte, né? E a arte fala muito da gente, né? Não tem como fugir disso. Eu via, né, eu acho muito bacana falar sobre essa história, que eu via, tipo, umas faixas, assim, enormes que o Dida Nascimento fazia, né, que eu sou residente da cidade de Belford Roxo, e ele fazia várias faixas com: se você escreve, se você gosta de arte, de música, venha para o sarau. E eu sempre ficava me perguntando, desde criança, o que é o sarau? E nisso eu chegava em casa, eu quero ir pro sarau. Só que a galera lá de casa tinha todo um estigma, não, artistas, não se junte a artistas, né? Sim. Até fazer 17, 18 anos e fugir de casa e ir literalmente pro caminho da arte, da cultura. Eu já fui de uma maneira mais leve, assim, mais lenta. Meu passo foi muito lento, porque eu não percebia que eu podia escrever sobre o que eu sentia. E parecia também aquela coisa de romantizar a escrita. Tem muito isso, né? Que a gente no começo pensa que é só sobre o amor, sobre coisas boas, sendo que sentimentos são diversos, né? São múltiplos e muitas vezes indescritíveis. Então eu comecei a escrever quando eu comecei a faculdade de psicologia. Eu notei que eu já sabia que eu conseguia elaborar textos, né? Mas aí eu comecei a pensar, por que não falar sobre o que eu observo, né? Porque a escrevência, para mim, como a Conceição Evaristo diz, é uma forma de expressar o que nós observamos a partir das histórias que acompanhamos, a partir dos nossos sentimentos e percepções. E foi assim que eu comecei a escrever. E o trabalho também, né, é um grande motivador, porque acredito que trabalhar evoca muitos sentimentos no sentido de cobranças, né, de movimentações que a gente não tinha feito antes. Eu escrevia muito no caminho para o trabalho, e agora eu escrevo a partir das mesmas noções, só com um olhar mais aguçado por conta da experiência que a gente vai criando durante a caminhada, né? Também tinha muito apego à rima, né? Rimar é uma coisa que a gente entende que desde criança, né? A florzinha nasceu do campo. Fica um pouco complexo da gente se desvencilhar dessas regras, né? Porque a escrita ela tem que ser livre, é assim que nasce a possibilidade. Eu não sabia que você tinha começado nesse processo de entrar na faculdade, que foi aí que você começou a escrever. Quase eu não falo isso para ninguém. Um dos motivos para entrar na psicologia foi para aprimorar minha escrita. Porque tem gente que entra na psicologia, eu acho, provavelmente você entrou com outro foco, né? Vou atender as pessoas, vou trabalhar nos recursos humanos, em algo assim, sabe? Na clínica, no hospital. E eu entrei na psicologia sem saber praticamente nada, tinha lido psicologia tem isso, tem aquilo, e eu vi que era uma gama de conhecimento, de possibilidades, e eu falei, não, essa área eu vou fazer para ter conhecimento, para aprimorar a escrita e sei lá, talvez escrever um livro, trabalhar numa editora, foi muito... E escreveu livros. Eu participei. E eu acho que todo o processo de ter me permitido ir para o sarau, né? O sarau também foi uma coisa muito incrível,
Quem tiver a oportunidade de ir participar ou até mesmo criar um sarau, acho que é bacana, né? Que reúne várias pessoas, poetas, músicos, vários artistas, né? Expressão artística mesmo, que acontece nesses eventos. E foi aí que gerou, né, outras oportunidades, como a Tamires está falando da questão do livro, de ter participado de 2 livros. Um foi em 2017, O que Esperam as Mulheres, e ele é bem interessante. Ele é um livro manual e eu vou recitar para vocês a poesia que eu escrevi para esse livro. Tem de várias autoras da Baixada Fluminense, também tem galera do Rio. Eu acho muito bacana essa forma, assim, de reunir várias mulheres. É uma antologia também, né? Essa antologia faz parte, ele é solto, faz parte da criação do Carlos Zurk. Ele chamou várias mulheres, ele também fala sobre a questão do conceito escrevivência, que a Tamires vai falar um pouco. A escrevivência é exatamente a observação do meio, né? Das pessoas que nos rodeiam, das nossas emoções, porque observar não é só o que vem de fora, é também o que acontece dentro, né? Ter uma percepção interna das nossas emoções, né? Como o mundo reverbera na gente, como a gente reverbera no mundo, né? Conceição Evaristo diz que antes a população negra, né, as criadeiras, né, que amamentavam as filhas e filhos dos senhores e senhoras da Casa Grande, contavam histórias para dormir. E agora a escrevivência serve para contar a história para acordar, né? Para despertar. Então, não é só a parte romântica da vida e bela. Poesia também é falar sobre dor, sobre sofrimento, sobre angústia, sobre aquilo que machuca, porque é assim que a gente vai também criar potência, porque acredito que a nossa força sempre surge de uma dificuldade, porque é assim que a gente descobre o nosso potencial. Infelizmente, através do sofrimento, porque a gente se desafia a ser melhor e a partir do nosso erro a gente percebe como a gente pode fazer diferente para que a gente não sofra tanto quanto antes. É algo que eu vejo muito em comum, porque a minha escrita é muito assim, muito literalmente sobre a dor. Eu lembro quando eu era criança, eu escrevendo, e uma pessoa da minha família falava assim: isso não é poesia. Poesia tem que falar coisas bonitas, palavras bonitas, e até cantava uma música, né? Uma música assim, meio MPB que diz isso, né? De poesias e palavras bonitas e tal. Como eu tinha referência a algumas pessoas que escreviam coisas tristes, eu não, calma aí, também tô. E depois a gente percebe que a questão do sentimento, né? A questão da dor também faz com que outras pessoas se conectam à sua escrita, percebem que tem outras pessoas pensando da mesma maneira. Então há também um acolhimento. Eu sinto que a escrita há também esse acolhimento. Eu vou recitar a poesia que fez parte desse livro, né? O que Esperam as Mulheres, que é assim, 2 em 1. O tempo passa, passa tão rápido. Eu, como uma pequena garota, vejo no metrô essa multidão de pessoas. E isso me assusta. Assusta por saber que a metade está igual a mim, lutando a cada dia, sem nem ao menos se questionar o porquê. Qual é a razão para querermos o melhor, se nem sabemos o que é melhor? Nessa correria toda, com aquela tal respiração ofegante, sinto que a morte está vindo. E também tem o outro livro que a Tamires mencionou, que também é uma antologia. Eu ainda não tenho livros assim que só de minha autoria, né? Esse daqui do Coletivo Fulano Edital. Várias poetisas da Baixada também participam. A gente entende que essa questão de território se faz presente, né? A Tamires até falou um pouco sobre o quanto é uma coisa de morar na periferia, estar na periferia, é um processo que nos faz pessoas que nos afeta, né? Bastante. Sim, até porque falar de escrita é falar de linguagem. Sim. E falar de linguagem é falar sobre também regionalidade, né? Geralmente, os grandes escritores, né, que tiveram oportunidades, portas abertas de sucesso, como Clarice Lispector, vieram de lugares já preparados para que a linguagem deles fosse ditas como perfeitas, né, como certas. Sendo que o fazer da periferia promove um linguajar diferente. Então, isso é abraçar a cultura, né?
Você falar sobre a Belford Roxo, a sua cidade, numa poesia, é garantir que a sua existência seja validada também. Verdade. A poesia que eu escrevi para esse livro, Belford sempre marcada, né? Aquela coisa. Vamos lá. Belford Roxo, Cidade do Amor. O problema para quem mora e reside desde criança na periferia é que parece sempre que estamos andando em direções contrárias. Pesa estudar, pesa trabalhar, pesa se esforçar. E pior ainda, pesa acordar. Todas as pequeninas atitudes parecem caminhões jogados nas nossas costas. E o nosso valor é tão pouco. Somos pouco conhecidos, pouco tolerados, pouco amados, pouco admirados. Algumas vezes pensamos que a inércia seja a melhor resposta, e em outras destruímos todas as portas para conseguirmos entrar. Porque se sempre respondermos com paciência, nada será transformado. E se assim for, tudo poderá ser calado. Somos em todos os momentos calados. Vivemos com os restos, restos da civilização, restos da cultura, restos do asfalto, restos da grana, restos dos maços. Espero que por consciência aprendamos a amar mais os nossos e também a nós mesmos. Que paremos de repugnar os que estão do nosso lado e comecemos a exaltar suas qualidades e seus traços. Olha, se juntarmos as qualificações de todos os seres humanos daqui, construiremos nossa própria terra. Construiremos o paraíso na terra, longe de ser utopia. Isso é amor. Por isso aquela frase antiga que geral falava e que era pichada nos postes e muros da minha cidade, Belford Roxo, Cidade do Amor. E junto deles havia uns pontos em formatos de coração, sabe? Que foram arrancados por pessoas que querem nos fazer esquecer que esse sentimento só nos faz renascer e nos desenvolver cada vez mais. Talvez queiram tirar as nossas potencialidades. Meu desejo para a gente é que as nossas identidades não sejam perdidas e que fiquemos sempre a fim de reencontrar as nossas histórias. Esse texto que você escreveu é interessante por conta do território, como a gente já havia falado, e porque também traz um pouco da sua experiência, né, enquanto artista baixadense. Enquanto, assim, meu processo de escrita, né, a primeira oportunidade de publicação que eu tive foi na revista Epsicos. E lá eu publiquei uma crônica, que eu tenho até um amigo, Leandro Gravina, que ele fala muito sobre o meu estilo de escrita, que eu escrevo mais sobre o cotidiano, sabe? Sobre os lugares que me rodeiam, assim como essa crônica, né, que pode ser considerada uma crônica. E eu estou abrindo aqui agora para recitar para vocês a minha crônica publicada pela revista Epsicos, que é Aprisionada, um sussurro de resistência. Em silêncio, eu digo muita coisa, enquanto busco uma saída dessa cela, que cria uma angústia infinita como se fosse uma cobra fria numa tarde tão bonita. Mas do que adianta querer sair daqui sem aproveitar o momento para investigar? Isso mesmo, é para instigar a dor. Saber de onde ela vem, como ela me afeta e até onde quer chegar. Por mais que seja uma cela, ainda é o meu lugar. Aqui não tem sobreu, aqui bate o sol, daqui vejo a lua, a dor não tem força para me parar. Se eu sair daqui, sei que tudo vai me seguir, porque não tem como fugir do escuro que há em mim. Me acalmo, me olho, me escuto e me reconheço. Não vou fugir de mim. Eu sou mais do que esse mundo tem para mim e estou mais disposta do que a facção rival. Vou batalhar até depois do fim para garantir a esperança de quem está por vir, para morar aqui, sentir o que eu senti e ainda assim fazer do pranto um manto de axé com cheiro de alecrim. Muito bom! E isso fala sobre a sobrevivência, né? Dos processos que fazem com que a gente esteja em locais subalternizados, né? Sempre de minoria, nunca em locais de poder. E isso mostra que dentro de uma cela a gente tem potência de crescer, né? De expandir. Que a cela se deteriora, bate o sol. E por muitas vezes ela pode ser destruída com o passar do tempo para a gente se libertar desses processos que nos aprisionam. E aí tem outras, né? Outras poesias que eu vou citar mais uma agora, que se chama Corpo. Corpo que anda, descansa, em meio a marés não tão mansas que ameaçam o seu momento de se restabelecer.
Corpo que pensa, repensa, em meio a erros e acertos que o fazem duvidar do seu próprio querer. Corpo que fala, cala, em meio a outras falas que abafam a sua voz na disputa de quem sabe mais, seja de dor ou de alegria. Corpo que age, reage, em meio à necessidade de se defender de tanta agressão. Corpo só, corpo junto, corpo vivo que guarda a alma e a mente. E para finalizar, né, eu acho que falar mais uma vez sobre a dualidade do bom e do ruim é sempre uma coisa que nos torna mais humano, né? Porque a gente às vezes internaliza tanto a preocupação em ser sempre perfeito, né, em acertar, que acaba esquecendo que essa dualidade faz com que a nossa vida seja mais fluida, nossos processos sejam mais fiéis ao que a vida propõe, porque não é só de acerto que a gente vive, né? Até ter uma descoberta edificante que mostra a nossa potência, como eu já falei antes, a gente precisa conhecer a nossa própria sombra. E essa poesia se chama Só dança na luz quem não tem medo da sombra. Há quem se assuste com a dualidade de ser e estar nesse mundo, porque é muito bom conhecer a própria luz, mas é difícil aceitar que essa mesma luz produz a sombra. O único jeito de se desvincular desse efeito é atingir o ápice de apenas uma experiência. E isso é um risco, porque tanto a luz como a sombra em excesso podem nos cegar e gerar feridas difíceis de reparar. Então, talvez seja melhor poder enxergar o que cada experiência pode oferecer e ensinar para que seja possível dançar na luz e brincar com a sombra. Bacana demais, Tamires. Eu acho que essa questão da luz e da sombra, né? Dessa questão da dualidade, a gente tem que ir refletindo bastante, né? De onde os nossos caminhos estão atravessando. Que a gente acaba sentindo isso também, né? Sim. E nos territórios, nesse processo da escrita, né? Para ser mais exata, tem essa questão também, né? Da onde que a gente vai seguir, por qual caminho. E é isso, né? De a gente querer, porque tem uma questão muito de dom, né? Que as Sim. pessoas falam, porque a escrita é só você escrever. Mas querendo ou não, tem toda uma questão também de técnica, né? De se aprimorar mesmo, né? E quanto mais a gente vai escrevendo, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai lendo e vendo outras formas de se fazer a escrita, né? Por exemplo, eu acho que a escrita me ajudou bastante na questão de projetos, de participar de projetos, né? Como agora esse que a gente está participando, até mesmo da pós-graduação, né? E conseguir passar. Tinha lá a carta de intenção e eles falaram super da carta de intenção, porque a gente acaba conseguindo transmitir melhor o que nós estamos sentindo, né? E isso também é a escrita, a emoção, né? Então ela atravessa caminhos que não sei, caminhos que a gente tem que almejar seguir para conseguir atravessar também, né? O que a gente pode fazer? Qual é a meta, né? Qual é a fase, qual é o processo, como é que é esse processo? E eu acho que seu texto também fala um pouco disso, né? E eu acredito que uma das grandes potencialidades da escrita está no poder do autoconhecimento, né? Perfeito. Porque a gente se descobre escrevendo e percebe, porque enquanto os pensamentos estão rondando a nossa cabeça, eles são muito fluidos e a gente não consegue capturar todos e lembrar de todos e entender qual é a ligação que um tem com o outro, mas quando a gente bota no papel, quando a gente escreve, a gente começa a compreender quem a gente é, o que estamos pensando acerca de determinado assunto ou experiência, e isso traz uma percepção sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria emoção, sobre o nosso próprio agir no mundo. Escrever é um ótimo exercício de autoconhecimento. Perfeito, porque a gente vai pensando também nas palavras, pensando o que a gente... Às vezes a gente quer escrever sobre aquele momento e acaba, nossa, como é que foi mesmo aquele momento, né? O que eu estava sentindo e quais são as palavras que vão contemplar esse momento, né? E até mesmo para se livrar do olhar do outro. Nossa, aquele olhar que poda, que reprime, porque a escrita, ela acontece a partir dos nossos próprios pensamentos, né? Do que a gente pensa sobre uma pessoa, sobre nós mesmos, sobre aquela situação que a gente fica numa briga. Eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo. E aí é onde a gente percebe
a nossa essência, porque a gente costuma muito ouvir a noção dos outros sobre o nosso comportamento. E os nossos pensamentos trazem a nossa própria ideia sobre nós e quem nos cerca. Então, escrever sobre eles é garantir que você tenha a sua própria opinião sobre você mesmo. Verdade. Porque a gente escuta muito o outro, muitas opiniões, muitas palestrinhas, né, como a gente diz. E é interessante que a gente volte o olhar para dentro, né, para si, para o que é interno, para o que acontece dentro da gente. E a escrita vai trazer muitas respostas a partir disso. Nossa, agora eu tô refletindo sobre. Muito bom. E tu pensa assim, qual o caminho agora eu quero seguir na escrita? Como é que tá sendo esse processo atualmente para você? Bom, para mim, a escrita faz parte do processo de provocação, de despertar da consciência. Então, atualmente, eu tenho guardado mais para mim as minhas poesias e a minha escrita tem sido voltada para a psicologia clínica. Então, eu trago noções, né, psicossociais sobre o que eu observo nos meus atendimentos e sobre o mundo, né, porque a nossa existência é política e é preciso que a gente desperte essa noção, porque todos esses transtornos que a gente ouve falar, que a gente aprende, que os psicólogos costumam dar dicas, 5 passos para superar a ansiedade, e toda essa coisa mecanicista precisa ser um pouco derrubada pela noção social. O que nos rodeia pode gerar algum transtorno. Então, o desemprego, a fome, tudo isso é o que está por trás das doenças, né, das psicopatologias. Então, eu escrevo em função do tratamento, da recuperação e até mesmo da cura de alguém a partir do despertar dessa consciência sobre a própria realidade, para além de um tratamento de abafamento, né, essa coisa toda da medicalização da vida, de tomar remédio para qualquer coisa que se sente. A escrita faz com que a gente perceba a nossa própria existência. O que te afeta nesse momento, né? Como esse vídeo está chegando até você? Em que momento você começou a escrever? O que isso te provoca? Como a sua escrita pode mudar a realidade que você vive? Então, os meus passos agora estão sendo voltados para trazer uma psicologia mais democrática, no sentido de politizar as existências. Não partidarismo, né? Porque não é sobre isso, mas é sobre perceber que o coletivo ele influencia na singularidade que a gente tem. Então, precisamos começar a refletir mais sobre as reverberações que o social nos causa e como isso internaliza na nossa mente ao ponto de nos adoecer. Perceber que não há certo ou errado, que os limites precisam ser estabelecidos e assim vai, né? O ser humano é uma coisa muito ampla para ser pautada num vídeo que é curto, né? Infelizmente. E essas coisas que a Tamiris falou, que acaba nos atravessando por a gente concordar, foi o que fez com que a gente começasse a conversar, a conhecer na faculdade, né? Na época que a gente não falou, mas na época da faculdade da psicologia, cursamos juntas, pegamos algumas matérias juntas e falamos, não, calma aí, isso aqui é assim mesmo. E teve uma coisa muito de acolhimento, de atravessamento, né, com várias questões que a gente concordava, porque na psicologia tem várias abordagens, tem várias áreas, e algumas pensam em uma vertente, outras têm. Sim, e tem toda a questão do epistemicídio, né? Verdade. Porque a faculdade ela tem escritas eurocêntricas. Então, sempre muito voltado para a branquitude, o que a branquitude produziu. E houve uma aula em que eu questionei a existência da pessoa negra numa determinada situação que eu não me lembro agora, mas foi aí que a Gabi e eu nos conectamos por conta dessa provocação, que a gente tem que compreender que povos indígenas existem, né? Povos quilombolas, povos negros. Então, acolher essas subjetividades e entender que não é feito só apenas de um olhar a nossa vida. Eu tenho a minha abordagem, que é a Gestalt terapia, a Gabi tem a dela, que é a sócio-histórica, mas a gente faz parte de um todo e a gente tem que colaborar entre si. Então, qual é a colaboração que os povos negros tiveram na psicologia?
Nossa, muito bom. Então, foi esse questionamento que fez a nossa união acontecer. Eu acho que as nossas abordagens se cruzam também nessa questão do aspecto de ver o todo, né? A sua uma forma mais holística, a minha talvez um pouco mais na questão cultural, social, política no geral, mas aí duas acabam Sim. vendo, né, essas questões. E é bem interessante isso, porque a gente tem muitos autores bons, autores aqui brasileiros, né, que a Sim. gente quase não vê na faculdade, a Silvia Lane, a Ana Bock, tem também a psicanalista que fala sobre tornar-se Neuza Santos Souza. Neuza, nossa, eu nunca vi ninguém trabalhando sobre ela, assim, na faculdade que a gente estudou. Então, assim, pô, por que a gente não estuda também sobre a gente, sobre o nosso Sim. processo? E assim, caraca, e autoras muito boas que tiveram muito a contribuir no campo da psicologia, também da psicanálise e outras abordagens e afins, né? Isso é muito triste, muito revoltante e a gente tem que se perguntar o tempo todo o porquê, né? E, Gabi, como é para você essa construção de futuro? Então, eu tento mesclar um pouco a psicologia com a arte, com a cultura, né? Às vezes isso tudo acaba ficando um pouco confuso, não sei, né, para algumas pessoas. O caminho que eu quero seguir é exatamente o caminho que eu tô seguindo, assim, né? Talvez querendo alcançar um pouco mais, né? Me aprimorar mais em outras questões, tanto na psicologia quanto na arte, no processo da escrita também, que eu quero aprender algumas coisas. Eu gosto muito do formato do slam também, é algo Sim. que eu sempre quis fazer. Eu já participei de alguns festivais de slam, mas assim, gravado, que eu consegui gravar a poesia na hora. Só que eu tenho muita dificuldade, eu não sei como é que é pra você, eu tenho muita dificuldade de gravar as poesias, né? Até conseguir interpretar, talvez eu consiga um pouco, mas gravar poesia para mim é muito difícil. E é algo que eu escrevo, que eu quero começar a gravar, quero começar a soltar sem ler. E eu acho que esse caminho também é um processo futuro que eu quero aprimorar mais isso na escrita. E aí a gente vai vendo, né, o que tem que fazer, vamos aprimorando, que tudo é um processo, né? A gente entende bem isso, né? É isso? Quer falar mais alguma coisa? É isso. Existe muito a ser falado, Uhum. mas algumas coisas que ainda não foram compreendidas, né? Porque eu Sim. acredito que a escrita é um eterno se identificar, se reconhecer, se recolocar, se transformar. E por isso que a gente não trouxe uma descrição muito fechada sobre a gente, porque nós acreditamos que a gente está sempre em evolução, sabe? Galgando nossos passos, sejam eles vagarosos ou rápidos. Enfim, o intuito desse vídeo é trazer essa reflexão acerca do processo de escrita, a partir das nossas experiências. Não que seja uma coisa, como posso dizer, uma regra. Porque as nossas experiências se cruzam em uma parte, mas também tem as diferenças, né? Os caminhos são diferentes, os projetos também são diferentes, as intenções também, né? Então não há uma regra realmente, não há uma linha a ser seguida, é para escreve, começa, faz. Sim, para mostrar que existe cultura nas redes, né? Que a gente tá aí produzindo, né? Eu sei que a periferia é um lugar de muita exclusão, invisibilidade, e hoje em dia tem se valorizado muito mais aquilo que é da ordem do belo, né? Da ordem do belo, do instagramável, sabe? Da estética, da dança, daquilo que é viral, né? E por muitas vezes a escrita ela pode doer, né? Quem quer viralizar a dor? Ninguém. Mas é a partir da dor que a gente encontra a nossa força, como eu já havia falado. E também encontra a razão para sobreviver, sabe? Porque a dor ela pode ser superada, a dor cicatriza. Então, não é uma regra as nossas experiências, mas é para trazer uma noção de que na periferia tem cultura, né? Sim, que na periferia formam psicólogas, uma psicóloga branca, uma psicóloga negra, com as nossas histórias. E assim nós vamos amplificando o nosso olhar sobre a nossa sociedade e dando espaço para aqueles que querem escrever, né? E assim a gente deixa aqui o nosso convite para novas produções, para
se arriscar. Não duvide do seu potencial de escrita, né? Toda escrita, quando começa, ela é embrionária, né? Ninguém nasce adulto, né? Todo mundo vai se formando ao longo da vida. E esse desenvolvimento nunca acaba, né? A morte é o fim. Então, enquanto a gente tiver vida, a gente vai ter sempre nesse processo de produção. De aprendizado, E de aprendizado. Então, considerando isso tudo, muitas informações, muitas histórias, muitas declarações, acredito que existem 3 palavras-chave para definir esse começo na escrita: observar, absorver e experimentar. Não existe nenhum manual de como começar. Eu acredito que a observação, a absorção e a experimentação vai te trazer a sua própria forma de escrita. Não vai ser a gente nem outra pessoa que vai dizer como você deve começar. Mas esses são alguns passos que podem te trazer um pouco mais de coragem e entrega nesse processo, né? Para poder dar o primeiro passo. Porque a gente foi muito assim, na sorte, né? Na intuição. Na aleatoriedade então, mesmo. É a própria experimentação. A vida acontece na imprevisibilidade. A gente tem que agarrar a imprevisibilidade para poder compreender que a vida pode trazer boas surpresas nesse processo. Então, experimente a sua escrita e absorva o que está ao seu redor, internalize, e aí você vai colocar para fora da sua maneira, do seu modo, do seu gosto. Como é a memória para você? Eu não sei. A verdade é essa. Eu não sei como é que são as memórias, como é que são as lembranças, como elas se fazem e se tornam tão presentes na nossa vida. Eu pensei 1000 vezes que eu queria ter aquele registro, sabe? Eu queria ter aquilo bem concreto, aquela foto, aquela coisa bem exata, mas eu não tenho. Eu tenho escrito por aí, escrito junto com você, vários escritos que temos juntos, e isso não vai se perder, eu espero. E é isso, eu espero e desejo que as pessoas consigam ter vários escritos pela cidade, vários escritos nos livros, vários escritos nos papéis, rascunhos por aí, porque os escritos são memórias, e as memórias não podem se perder, e espero que as coisas não se percam para você. É isso. Fala, Gabi, como as pessoas podem te encontrar, como elas te acham? Então, eu tenho meu Instagram, que eu coloco várias poesias nele, né? Coloco poesia junto com fotos que eu acho que combinem, fotos do cotidiano, enfim. O arroba é Gabizinha da Cidade do Amor. Podem estar fazendo, seguindo lá. Também tem meu Medium, né? Eu coloco os textos, que é _my_life. E tem um perfil que eu já falei com vocês, né? Que é para poetas da Baixada Fluminense. Quem quiser mandar seu texto, novamente falando. Fala o arroba pra galera. Poesia da VXD, que tá o arroba na Poesia da VXD. E é isso, né? Vocês vão ver lá alguns projetos que eu participo, que vocês podem estar me achando, me encontrando também. E agora você. A minha fonte de colocação no mundo agora é mais da psicologia clínica, né? Então, se você está precisando de terapia ou de ler alguma coisa que possa te ajudar de alguma maneira sem que precise investir, né, financeiramente nesse processo, basta entrar no meu Instagram, que é @psi.tamirescarlos, que você vai me encontrar, e lá tem alguns conteúdos que pretendem despatologizar a vida, né, fora do que está sendo comum na psicologia atual. É uma psicologia muito mais crítica que eu trago, porque eu acredito que a revolução vem da indignação, da provocação, e é assim que a gente vai se reconstruir, se restabelecer. Essa é uma intuição que eu acredito na minha carreira. Estou pensando até em abrir um quadro para poder recitar as poesias e trazer essa intimidade para o meu público, né? Porque nem todo mundo que me segue faz terapia comigo. Às vezes gosta do conteúdo, de ler essas coisas. Então é uma ideia, né? E vocês vão acompanhar o futuro que nos aguarda, é uma grande surpresa, e acredito que serão boas. Abre esse quadro, abre mesmo. A gente não tem como a gente separar, né? Separar de tudo que a gente faz. Eu fico, às vezes, assim, eu tenho que separar. Nesse momento eu sou psicóloga, nesse momento eu sou poeta, poetisa, né? Que o pessoal fala, nesse momento.
não dá pra separar, as Sim. coisas acabam se atravessando, né? É claro que em alguns lugares específicos talvez a gente se comporte de maneira um pouco diferente, né? Igual na clínica que eu também estou atendendo, a gente sabe que tem um pouco dessa diferença, mas não dá. Eu espero que você faça esse quadro e que as pessoas se identifiquem, divulguem. Acho que é isso. É isso. Tchau, gente. Escrevam. O projeto As Potencialidades na Escrita, que é sobre... Né? Isso aí mesmo. Ai, meu sonho é bater palma. O que tá achando, Paulo? Tô achando ótimo. Tô batendo sono, caralho. Muita raiva, o Charles vê. Eu só falto quebrar esse negócio. Abraços e beijinhos. Bora. 1, 2, Calma aí, 3 e... Pelo amor de Deus, tô cheio de fome. Tá. Por que tá na câmera? Não sei. É pra tirar foto. Que ficou legal? Ficou. Do nada, Gabi, tá gravando, Gabi. Ué, crítico sempre verão. Quero ver fazer melhor. A memória só... Ué, respira fundo, querida. Já ia lançar, já. Eu nem olhei pra você. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Quer falar mais alguma É coisa? isso, eu acredito. Nossa, é muito psicóloga. Você quer falar mais alguma coisa? Não aguento mais. Vamos finalizar nesse. Tô cheio de 1, fome. 2, 3. E a gente vai terminar que horas? Agora. Nem dei tchau.